Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre plano sequência. Vem comigo! Então, gente, vocês já ouviram falar no que é plano sequência? Plano sequência é quando a gente grava uma sequência de ações no cinema sem nenhum corte. Por exemplo, quando a gente enxerga um personagem entrando numa casa, vamos dizer, primeiro aparece a porta vazia, depois corta e daí aparece o personagem, depois corta e daí aparece o personagem abrindo essa porta. Depois corta, aí aparece o personagem já dentro de casa. Depois corta e daí aparece o personagem em outro lugar. Nisso daí foram feitos vários planos, né? Vários planos com a câmera estando em vários ângulos diferentes, assim. E, portanto, isso não é um plano de sequência. O plano de sequência, ele se caracteriza por uma sequência de ações onde a câmera ela não vai ser desligada, não vai ser desconectada. A câmera continua perseguindo, no caso, o personagem, ou seja lá o que for, né? E vai fazendo um plano que não tem corte nenhum, ele é contínuo. Existem vários filmes que foram gravados nesse estilo, e existem dois tipos diferentes de plano de sequência. Existe o plano sequência, que é o verdadeiro plano sequência, vamos dizer assim, né? O plano sequência, mesmo do jeito que a gente chama. E existe o falso plano sequência. O plano sequência verdadeiro é quando, na prática, essa cena foi gravada realmente sem corte nenhum, né? Numa cena só, continuamente, né? Num plano só, continuamente. E existe também o falso plano sequência. O falso plano sequência, a câmera ali e o plano, o plano vai ter cortado no meio em algum momento que, por exemplo, o espectador ele não consegue perceber que isso foi um corte de verdade. Então aquilo ali foi um falso plano sequência. E para os filmes serem realmente, verdadeiramente gravados em plano sequência, foi uma coisa que só foi ser possível, né, depois do advento da câmera digital. Por exemplo, nos filmes de ação ou nas séries de ação, um plano vai durar cerca de 3 a 4 segundos, né? É muito rápido, assim. Acontece uma coisa, já tem corte, acontece outra coisa, já tem corte, pá, 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 corte, 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 corte. Isso daí vai dando um ritmo super acelerado pra cena e tal. E quando é um plano de sequência, não. Essa cena geralmente vai ser um pouco mais lenta, tem toda uma quebra do ritmo do filme, a gente tem que cuidar super bem com a narrativa quando vai construir alguma coisa assim, né? Um plano sequência dentro de um filme, ele é muito bem pensado, existe todo um motivo por trás dele, né? Não é só simplesmente um plano a mais. Só que é claro que nem todos os filmes ou séries de ação que são apenas com planos assim super rápidos, porque existem até séries e filmes de ação que eles são feitos em plano sequência. Como, por exemplo, na série do Demolidor da Netflix, no segundo episódio da primeira temporada, tem a cena do corredor. No filme do Doom, de 2005, que é um filme do jogo de videogame, né, do Doom, também tem uma cena em plano sequência que foi feita em primeira pessoa, justamente para simular aí o ambiente, né, a atmosfera do jogo. Existe também uma outra cena que foi feita no Game of Thrones, que é aquela da Batalha dos Bastardos, que também foi feita em plano sequência.
Bom, historicamente, se você for considerar todos os filmes que já existiram até agora, provavelmente os primeiros filmes que utilizaram plano sequência foi o dos Irmãos Lumière. Só que na realidade, naquela época nem existia esse conceito, né, do plano sequência. Esse conceito do plano sequência foi desenvolvido lá em 1941 pelo Orson Welles e o Greg Toland, que era no caso, o diretor de fotografia do filme dele, que é o Cidadão Kane. E vários historiadores consideram que o primeiro plano sequência quem gravou foi o Murnau, num filme chamado Aurora, de 1927, onde um homem sai perseguindo uma mulher no meio de uma cidade e aí tem uma cena com uma câmera em traveling. O Murnau é aquele diretor do Nosferatu, aquele clássico, lembra? O plano sequência foi utilizado muito ali nos anos 60 por vários diretores. E vários diretores amam usar um plano sequência. Por exemplo, o Kubrick, o Scorsese, o Tarkovsky, o Brian De Palma. Cortei. Tô cortando. Outro diretor que adora trabalhar com planos sequências é o Afonso Cuarón. Né? Ele tem cenas aí de plano sequência nos filmes do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né? O Roma e o Gravidade. E, gente, acreditem ou não, existem muitos filmes que foram feitos inteirinhos em plano sequência. Aí você me pergunta, depois de todos os vídeos que eu já fiz aqui explicando como é que funciona a produção de um filme. Caramba, como é que eles conseguem um filme inteiro? Sim, o filme inteiro. Tem vários filmes que foram feitos inteirinhos em plano sequência. E outros filmes que foram feitos, assim, inteirinhos em falso plano sequência. Alguns exemplos desses filmes são o Arca Russa. E o Arca Russa de 2002 ele foi gravado em plano sequência de verdade. E o Festim Diabólico, do Hitchcock, de 1948, foi feito inteiro em falso plano sequência. Uma das curiosidades é que esse filme foi gravado em rolos de filme, né? E toda vez que o rolo do filme ia acabar, ele acabava focando em alguma parte preta da cena, né? Fazendo, vamos dizer, assim, por exemplo. Depois, quando a câmera voltava assim, eles já tinham trocado o rolo do filme e continuavam gravando a sequência. Na época da produção do Festim Diabólico, os rolos de filme duravam em média 11 minutos. Então, esse filme foi gravado em 12 rolos diferentes que duraram aí entre 4 e 10 minutos. There's no word of truth in the whole story. I never strangled a chicken in my life. Now, look here, Philip. I never strangled a chicken, and you know it. Forgive me, but it just seemed very funny, you two being so intense about an old dead chicken. Sorry. We were ridiculous and very rude. I apologize for both of us and the story. Well, is it all over? I'm afraid so, Rupert. Oh, what a pity. In another moment, you might have been strangling each other instead of a chicken. Mr. Goodell, really? No, but a man's honor was at stake. And personally, I think a chicken is as good a reason for murder as a blonde, a mattress full of dollar bills, or any of the customary unimaginative reasons. Well, now, you don't really approve of murder, Rupert, if I may. You may, and I do. Think of the problems it would solve. Unemployment, poverty, standing in line for... No ano de 2000 foi gravado o filme Time Code. Ele foi gravado em plano sequência, com 4 câmeras rodando em plano sequência simultaneamente, em 97 minutos. E o filme é exibido em 4 partes simultaneamente, com a tela dividida em 4.
E no nosso cinema brasileiro a gente tem o Ainda Orangotangos. Ele foi gravado pelo Gustavo Espolidoro em 2008, com 81 minutos. E esse filme foi gravado em um único plano sequência. E ainda no cinema brasileiro, o José Mojica Marins, nosso querido Zé do Caixão, fez o filme A Encarnação do Demônio, de 2008, onde tem aí um plano sequência que é a cena da cadeia. E tem o Birdman, que ele ganhou o Oscar de melhor filme. Ele foi gravado numa sequência de planos sequências. E no filme Desejo de Reparação tem aquela cena famosa da praia, que também é em plano sequência, com James McAvoy, com a Keira Knightley e com a Saoirse Ronan. That's not right. Christ. Gente, como bônus eu queria deixar aqui essa cena que é do filme Contato, que é um plano sequência que é maravilhoso, assim, que foi extraordinário o jeito que eles fizeram, a gente não tem nem como saber, né? Assistam e deem uma conferida. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido um pouquinho sobre o plano sequência. Me fala se vocês gostaram do vídeo nos comentários. Deixem as suas sugestões. Se inscreve no canal, né? Badala o sininho para ficar sabendo sobre os próximos vídeos. Dá uma conferida no nosso site. Segue a gente no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijão e até a próxima!